Queridos, nós estamos em uma guerra. Fala amém. Nós estamos em uma guerra, queridos. Uma guerra invisível, mas extremamente real. Nós estamos, queridos, em uma guerra. Ela é invisível, só que ela é extremamente real. E nessa guerra que nós vivemos, queridos, nós podemos cair em dois extremos. E nós precisamos procurar uma moderação para olhar dessa guerra. Nós podemos cair em dois extremos, queridos. Um dos extremos, queridos, é a gente olhar para essa guerra e falar assim: isso aí, pastor, não existe. Isso aí é coisa de pentecostal. Isso aí não existe, pastor. É só não mexer com ele, que ele não mexe com a gente. Isso aí é coisa de igreja neopentecostal, pastor, essas coisas para lá. Isso aí não existe, não existe, não existe. Nós caímos em um extremo. O outro extremo, queridos, é quando nós olhamos para essa guerra, vivenciamos ela, e ela acaba endurecendo o nosso coração. Ela acaba endurecendo o nosso coração, porque nós focamos tanto na guerra, queridos, que nós acabamos perdendo o amor. Nos tornamos extremamente legalistas. O extremo, queridos, é negar, e o outro extremo é o quê? Nos tornarmos extremamente legalistas. Ah, pastor, mas essa batalha espiritual, no reino espiritual, não é uma coisa de abrir e fechar a porta, não é meio legalista? Sim, queridos, é legalista. Nós precisamos aprender, muitas vezes, a abrir e fechar as portas, tapar as brechas. Existe essa guerra e nós precisamos disso. Só que isso, queridos, precisa ser banhado com amor. Precisa ser regado com amor. Porque quando nós entramos na intercessão, na batalha, na guerra, queridos, muitas vezes, se nós não regamos o nosso coração de amor, queridos, nós começamos a nos tornar extremamente legalistas, muito duros nas nossas ações. E isso também não é bom. Nós saímos de um extremo e caímos no outro. O descanso, queridos, de um guerreiro sempre vai ser a adoração. Se nós não aprendermos a adorar a Deus, queridos, a receber do bálsamo de Deus, e ficarmos só na guerra, só na guerra, só na guerra, queridos, nós nos endurecemos. Nós ficamos muito legalistas. Nós precisamos banhar o nosso coração de amor. E essa guerra, queridos, ela acontece na nossa mente. A nossa mente que absorve as consequências e tudo o que acontece no reino espiritual. O campo de batalha, queridos, é a nossa mente. Sabe por quê? Quem dominar os seus pensamentos vai dominar você. Aquele que dominar os seus pensamentos, ele domina as suas ações. Aquele que domina os nossos pensamentos, domina as nossas ações. E é uma batalha, queridos, por cada palmo dos nossos pensamentos. A nossa mente, queridos, é um campo de batalha. E quando nós olhamos, queridos, depois do novo nascimento, não existe aquele lance assim: ah, foi sem querer. Sabe assim, pastor, eu fiz sem pensar. Queridos, não existe isso. Toda ação sua foi pensada. Uma hora ou outra você pensou, você analisou e você tomou a ação. Ah, foi sem querer. Queridos, se a gente fala que foi sem querer, o que acontece? Não somos responsáveis pelos nossos erros. Se eu não sou responsável pelo meu erro, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão de pecados. Sim ou não? Ah, pastor, fiz sem querer. Não, queridos. Uma hora você analisou a situação e você falou: se um dia acontecer isso, eu vou fazer isso. Nós não pecamos mais sem querer. Nem que seja em milenésimos de segundo. Você decidiu por aquilo. Se você não decidiu, é porque você é escravo. Se você é escravo, é porque Cristo não te libertou. Fomos chamados à liberdade. Sim ou não? Em Cristo temos acesso a uma nova vida. Sim ou não? Fomos libertos. Sim ou não? Cada ação sua, responsabilidade sua. Então não tem, foi sem querer. Ou figas. Ah, pastor, estou de figas dessa briga. Não quero saber de coisa.
Por que o pastor não fala de amor, de Jesus? Vem falar de capeta no culto, pastor. Queridos, existe uma guerra, nós precisamos aprender a lidar com isso. Depois da cruz, queridos, do novo nascimento, somos responsáveis por as nossas ações. E não só pelas nossas ações, mas somos responsáveis pelas nossas reações. Queridos, controlar ações é fácil. Controlar reações é mais complicado. Mas se baterem na sua face, oferece quer uma reação mais rápida, queridos? Se te derem uma bordoada. Ações e reações. Somos chamados a isso, queridos. Olha o que 2 Coríntios, queridos, capítulo 10, do versículo 3 ao 6 nos fala. 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 6. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Olha o que a nova versão transformadora fala, queridos, para nós termos uma ideia. A NVT fala assim, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Quando Paulo fala assim, embora andando na carne, a palavra carne aqui, queridos, é a mesma palavra que ele usa em Gálatas, que nós não andamos segundo a carne. É a mesma palavra, queridos. Só que essa palavra pode ser as ações carnais ou o nosso próprio corpo físico. Por isso que a NVT vai traduzir diferente. Embora sejamos humanos. Porque senão nós podemos olhar, então podemos andar na carne. Não é essa a ideia que Paulo está trazendo. Ele está falando que embora andando em um corpo, embora sejamos humanos, nós não lutamos com padrões humanos. Queridos, eu e você não lutamos com padrões humanos. Não lutamos, queridos. A nossa luta não usa os padrões que todo mundo usa. Sabe aquela frase que toda mãe usa? Eu acho que a maioria das mães já usou assim. Você não é todo mundo. Sim ou não? Já ouviu isso? Quero falar para você, você não é todo mundo. Como pastor eu quero falar isso para você. Ah, pastor, mas no meu ramo todo mundo faz. Queridos, você não é todo mundo. Ah, pastor, mas todas as pessoas fazem isso no meu trabalho. Um tenta derrubar o outro. Você não é todo mundo. Nascemos de Deus, somos uma nova criatura, queridos, e lutamos com as armas de fé. Não lutamos com os padrões humanos, queridos, não somos todo mundo. Olha o que Mateus, queridos, capítulo 5, versículo 43 ao 46 nos fala. O que nós chamamos de sermão do monte, é o discipulado de Jesus. Esse é o padrão ISO de Jesus, assim, para eu e você andarmos assim, queridos. Quando você olha o sermão da montanha, queridos, é o discipulado de Jesus, é a renovação da mente segundo Jesus, é aquilo que Jesus nos chama para andar. E olha o que ele fala, Mateus capítulo 5, versículo do 43 ao 46. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vira a chuva sobre o justo e o injusto. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Não lutamos segundo os padrões humanos. Quando se levantam contra nós,
nós levantamos um favor contra os nossos inimigos. Quando nos perseguem, nós oramos por eles. Sabe aquele ali que não desce assim, que no teu trabalho te persegue, tenta te passar para trás? Sim ou não? Esse aí que você deve estar pensando? Quando ele fala mal de você, o que você deve fazer? Orar pelos teus inimigos. Queridos, e é orar para que Deus abençoe ele. Não é para orar para Deus matar ele, queridos. Mata esse miserável, pesa a mão sobre ele, porque está tocando no ungido do Senhor. Queridos, isso não existe. Tocou no ungido do Senhor, veja lá, pastor, a mão de Deus vai pesar sobre ele. Queridos, isso aí é sabor de mel, queridos, sabe? Isso aí não existe no Evangelho, não existe. Isso é teologia da vingança, nunca existiu, queridos. Quando Jesus fala, quando perseguirem vocês, quando falarem mal de vocês, ore por eles, abençoe eles, ore em favor dos seus inimigos. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 14 nos fala. Abençoe aqueles que os perseguem. Não amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Esse é o Evangelho. Essas são as armas, queridos. Totalmente diferente das armas humanas que nós usamos. Queridos, se falam mal de você no mundo, o que você faz? O mundo dá volta. Pego ele na próxima curva. Deixa. Armas humanas. Por isso, queridos, que é incabível um crente falar mal do outro. Se é para orar pelo inimigo, queridos, imagine o que é fazer pelo irmão da fé. Aleluia. Se é para orar pelo inimigo, imagine os da família da fé, queridos, aqueles que compartilham a mesma fé que você. Por isso que aqui, queridos, nós precisamos firmar um princípio. Precisa cair no nosso coração, queridos. Eu e você não lutamos contra pessoas. Falam amém aí, crente. Eu e você não lutamos contra pessoas nessa guerra que acontece na nossa mente, queridos. E entenda uma coisa, você não luta contra pessoas. Você não luta contra pessoas. Olha o que Efésios capítulo 6, versículo 12 nos fala. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, você não luta contra sangue e carne, você não luta contra pessoas. A sua luta não é contra o seu pai, a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra pessoas, não é contra seus chefes, sua sogra. Sogra, eu acho que às vezes tinha que ter um parênteses, brincadeira. Só para rir. Minha sogra está ouvindo aqui ainda, mas é só brincadeira. Quando você olha para um texto como esse, queridos, isso precisa cair no nosso coração. Queridos, quando eu fui para o encontro em 2003, eu fui para o encontro, eu volto do encontro, queridos, eu não queria ir fazer o pós-encontro. E eu falei, eu não vou ir fazer pós-encontro, não vou fazer nada. Tinha sido legal a experiência ali no encontro, tudo. Um amigo meu me liga e fala, cara, você sabe quem não quer que você vá. E eu fiquei pensando assim, será que existe esse negócio de demônio, né? Vim de uma igreja mais tradicional, achava que esses negócios era coisa de igreja pentecostal, né? Tipo universal, assim. Falei, isso aí não. Será que existe isso aí? Queridos, acabei indo, queridos, no pós-encontro. E no pós-encontro o pastor Werner pregou sobre isso. E ele falava assim, a sua luta não é contra pessoas. Eu tinha um relacionamento muito difícil com meu pai. E ele falou assim, a sua luta não é contra seu pai. Ele só soltou assim. E aquilo entrou no meu coração. E eu falei, será que isso é verdade, queridos? Será que é verdade? Saí dessa aula, fui para casa, queridos. Meu pai e minha mãe viviam brigando, estavam brigando lá. E eu não sentava na mesa com eles, estava sentado na sala, comendo. Meus pais brigando. Eu levantei uma hora e falei, chega. Quando eu falei chega, queridos,
Meu pai ficou muito bravo. Ele veio, segurou, começou a gritar. E eu, na hora, queridos, me abriu a visão, que eu pensei assim, se aquilo que o Werner falou é verdade, eu quero ver isso aí. E eu vi um demônio dentro da casa, assim. A hora que eu vi, eu sentei, eu falei, ele está aqui. Não consegui abrir meus olhos. Não perdi a consciência, mas via uma luta, queridos. Satanás, um demônio ali dentro da minha casa, aquela confusão, chamando gente, chamando pastor, e vem gente, começa a orar, eu não conseguia abrir o olho, suando. Sabia que daquela presença demoníaca. Minha cunhada, que é Canela, ela veio orando em línguas assim. Quando ela veio orando em línguas, um pouco se abriu, o Espírito Santo foi me conduzindo. Ele falou, pede perdão para o seu pai, pede perdão para sua mãe. E eu via a figura demoníaca, e eu percebia da parte de Deus, ele falando comigo aquilo. Estava morrendo de medo, queridos. Tudo que ele falava eu fazia. Para pedir perdão para alguém, eu peço. Se for para chorar, eu choro. O que você pedir para que esse trem vá embora, eu faço qualquer coisa, faço qualquer negócio. E ele falando, eu fui tomando ações. Uma das intercessoras da igreja entrou na minha casa, o demônio correu para fora, e eu falei, olha, ele está lá fora, lá. Minha primeira experiência com isso, queridos. O reino espiritual, ele é extremamente real. A partir daquele dia, queridos, eu entendi que eu não luto contra pessoas. Nós não lutamos contra pessoas. O reino espiritual, queridos, ele é extremamente real. Isso foi uma chave. Por isso que quando falam mal de você, queridos, abençoe. Fala amém, querido, para mim. Quando falarem mal de você, existe uma guerra, queridos, entenda, existe algo por trás disso. Existe algo por trás. Não lutamos contra sangue e carne, não lutamos contra nós mesmos, queridos. Você sabia que a maioria dos seus pensamentos não são seus pensamentos? A maioria dos seus pensamentos, queridos, não são seus pensamentos. Seus pensamentos, eles precisam ser regrados com a palavra de Deus. Porque a maioria dos seus pensamentos não são seus pensamentos. Sabe quando vem aquele pensamento, você não presta? Olha que desgraça que você é, as coisas não vão dar certo, você é burro, você é isso, você é aquilo, e começa a vir um monte de pensamentos de comparação. Se você tivesse tal vida, olha, fulano de tal é muito melhor, se você vivesse desse jeito, se você tivesse aquilo. Queridos, não são seus pensamentos. Olha o que Apocalipse 12, versículo 10 nos fala. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Por isso foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Queridos, existe um acusador, queridos, acusando a minha e a sua vida, de dia e de noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Algumas cadeiras no universo são ocupadas, queridos. A cadeira de juiz é ocupada por Jesus, sim ou não? Que vai julgar todas as nossas obras. E a cadeira de acusação já é ocupada, queridos, não queira pegar. Tem muito crente que pega ali a cadeira do acusador e fala: aquele não presta, desgraça daquele. Deus tem que pesar a mão sobre aquele, mata aquele outro. Queridos, a cadeira de acusação do acusador já está ocupada, saia desse lugar. Você não é juiz e você não é acusador. Amém? Só que existe, queridos, um acusador, queridos, nos acusando dia e noite, queridos, lançando os seus dardos inflamados, tentando embutir pensamentos, para quê? Para controlar as nossas mentes. Para controlar as nossas mentes. Perceba pensamentos repetitivos. Perceba ataques sistemáticos sobre a sua cabeça. Perceba quando as coisas começam a te trazer a comparação, a você querer se comparar com outras pessoas. São ataques, queridos, são dardos. Nessa guerra, queridos, eu e você, nós temos armas. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 10, versículo
Versículo 4 nos fala: porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Queridos, as armas da nossa batalha, as armas da nossa luta, elas não são carnais. Nessa batalha, queridos, da nossa mente, onde cada palmo é valioso, queridos, temos à nossa disposição armas. Armas que nós precisamos aprender a usar. Estamos em uma guerra. A guerra é na nossa mente e nós temos armas. Posso ouvir um amém? Vamos lá. Primeira arma: adoração. Queridos, adoração muda ambientes. Adoração, ela muda ambientes, ela transforma circunstâncias. Lembra lá Paulo e Silas na prisão? Paulo e Silas estavam na prisão. Um pouquinho antes, o que acontece, queridos? Eles recebem uma direção profética. Eles veem um homem macedônio pedindo ajuda. Quando eles olham aquele homem macedônio, o homem macedônio, queridos, é o primeiro europeu que se converte. Ali a história do mundo é transformada, queridos. Naquela visão que Paulo tem, aonde um homem macedônio começa a pedir ajuda, é o primeiro europeu a se converter. É a imagem de um europeu pedindo ajuda. O evangelho chega na Europa, chega no Brasil, chega no Canadá, sim ou não? Mudou a história. Eles têm essa direção profética e eles vão, queridos. Só que o que acontece com eles? Eles são presos, chicoteados e estão lá, na cadeia. E o que eles fazem? Ah, Deus, estamos aqui servindo o Senhor, somos servos fiéis, e olha o que nos acontece, Deus. Nunca mais quero pregar o evangelho, não tá louco? A gente quer servir a Jesus e só toma na cabeça, eu não quero mais. Foi isso que eles fizeram? Eles estavam na prisão, queridos, eles começaram a adorar a Deus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Existiam dois louvando. Deus estava dentro de uma prisão. Por quê? Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando Deus está dentro de uma prisão, o que acontece? Um terremoto. A prisão se abre, o carcereiro vai se matar, e o que Paulo fala? Não se mate, estamos todos aqui. Se converte, será salvo tu e a tua casa. Consegue me entender? Sim ou não? Adoração, queridos, é uma arma poderosa, queridos. Adoração, queridos, não tem a ver só com os louvores que nós cantamos 30 minutos por semana, queridos. Adoração se torna um estilo de vida, queridos, onde começamos a entoar cânticos ao Senhor, queridos, a adorar a Deus independentemente das circunstâncias. Se as circunstâncias estão boas, queridos, nós adoramos a Deus. Se as circunstâncias não estão boas, também adoramos a Deus, porque é uma arma, queridos, é uma arma espiritual, e eu e você precisamos usar dessas armas. A segunda arma, queridos, é a gratidão. Agradeça por tudo, queridos. A gratidão, queridos, é uma arma poderosa, queridos. Nós não temos tudo o que nós queremos, mas eu e você temos tudo o que precisamos, sim ou não? Por quê? Porque Deus é fiel, queridos. Talvez você não tenha tudo o que você queira, mas você tem tudo que você precisa para hoje, para servir a Deus hoje. Agradeça, queridos, por tudo. O que fez o povo, queridos, ficar rodando no deserto, queridos? A murmuração. Eles não creram na promessa e eles ficaram murmurando. Queridos, toda vez que nós murmuramos, parece que nós voltamos lá para o final da fila. Sabe, você está andando com Deus, bonitinho, vai. Chega uma situação, você começa a reclamar, falar mal, reclamar do pastor, reclamar da igreja, volta lá para o final da fila. Vai lá, começa tudo de novo, não aprendeu a lição. Toda vez que a gente murmura, queridos, parece que a gente fica andando em círculos. Queridos, a murmuração rouba a nossa energia. Uma vez um pastor falando, e eu concordo com ele falou assim, murmurar é falar mal de Deus para o diabo. Você está vendo? Prometeu e não cumpriu. Olha as coisas que estão acontecendo com a minha vida. Murmurar, queridos, é falar mal de Deus para o diabo, queridos. Nós precisamos largar a murmuração. Agradeça, queridos. Agradeça por tudo que você tem, por tudo que você é, por tudo aquilo que Deus tem feito, pelo fôlego da vida. Queridos, eu levei um choque indo visitar o Samuel, queridos. Tive que ir lá no Erastinho, hospital de câncer infantil, queridos. Terça-feira. Foi um choque para mim entrar naquele lugar.
Saindo daquele lugar, a sensação que eu tinha era assim, do Espírito Santo me falando: vocês não têm problema. Agradeça, queridos. Queridos, em um mundo onde um terço da humanidade passa fome, queridos, ter 3 refeições por dia, queridos, é um milagre. Só que nós vivemos em uma bolha. Agradeça, queridos. Terceira arma, oração. A oração nos conecta com Deus, queridos, nos conecta ao coração de Deus. Por isso que Paulo fala: ore sem cessar. Ore, queridos. Aprenda a orar. Aprenda a falar com Deus, aprenda a conversar com Deus. Quando nós falamos de oração, queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Aprenda a pedir oração. Aprenda a pedir oração. Nós somos um corpo, posso ouvir um amém? Nós somos um corpo, queridos, somos conectados. Um precisa do outro. A gente pode passar pelo vale, queridos, mas nós não precisamos passar pelo vale sozinho. Nós podemos passar por dificuldades na vida, mas nós não precisamos passar por isso sozinho. Por isso, aprenda a pedir oração. Uma das partes mais difíceis da liderança, queridos, é trabalhar com gente orgulhosa. Eu não quero me expor. Você não quer se expor porque você é orgulhoso. Eu não quero falar dos meus problemas para ninguém. Orgulho. Eu não vou pedir oração, então continua sozinho, tomando na cabeça. Queridos, toda a parte da armadura, queridos, toda a parte da armadura, ela é para frente. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, bota da preparação do evangelho, escudo da fé, espada para você atacar de frente. O que cobre as tuas costas? A oração dos santos. E o santo que ora por você é esse que está aí do teu lado. Pastor, não parece tão santo, mas é santo em Cristo Jesus. É esse aí que está do seu lado, que cobre as suas costas. Daí você vai para a guerra, querido, só andando para frente e sem proteção nas costas. Por quê? Porque o orgulho te trava. Eu não quero falar dos meus assuntos para ninguém, então continua desse jeito. O orgulho precede a queda. Nós somos dependentes uns dos outros. Precisamos aprender a pedir oração. Preciso que você ore por mim nessa área. Uma vez, queridos, nós estávamos em um retiro, em 2004. Sobrinho de um dos nossos pastores, queridos, pequeno, ele caiu ali em Bagé. Ele caiu debaixo do rodado do trator. E o trator passou por cima da cabeça dele. Só que como a terra estava fofa, afundou. E ele foi direto para o hospital, queridos. Começamos a conectar, ligaram para a gente no retiro, comecem a orar. Paramos o retiro para orar por ele. E começamos a orar, interceder. Queridos, Deus operou um milagre naquele menino. A única coisa que aconteceu é que ele perdeu o movimento de um dos olhos. Mas o olho funcionava normal, só não mexia. E isso nós entendemos que era como a marca de Jacó. Uma marca sempre fica, queridos, para nós lembrarmos do milagre. Só que precisávamos nos conectar em oração. Por isso, peça oração. Quando nós temos o grupo familiar, queridos, peça oração, exponha. Tem um bando de fofoqueiro lá, você é mais um. Você talvez seja só um pouquinho mais controlado. Mas se a tua língua, se você soltar, você sabe que ela sai falando. Você gosta de uma fofoca, falar mal dos outros. Exponha, queridos, fale. Peça oração. Ore em línguas. Ore em línguas, queridos. Ore em línguas. Sabe por que dá tanto problema com oração em línguas? Isso não existe. Isso é lá do Antigo Testamento. Olha,
Queridos, porque é uma das nossas maiores armas espirituais. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo e fala mistérios com Deus. Queridos, quando nós oramos em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. Você pode ser magrinho por fora e o Schwarzenegger por dentro, orando em línguas. As situações estão difíceis, queridos. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Fortaleça o seu espírito orando em novas línguas. Ore em línguas, queridos. As coisas estão difíceis, ore em línguas. Use das armas, das estratégias que Deus nos dá, queridos. Estamos em uma guerra. Quarta arma, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Queridos, a armadura, quando você olha para a armadura na guerra, a armadura, queridos, que é descrita por Paulo, é uma armadura romana. E essa armadura, queridos, ela tem o escudo, o capacete, a couraça, o cinturão, as botas, todas armas de defesa. A única arma de ataque, queridos, é o quê? A espada. E a espada é a palavra de Deus. A espada, queridos, é a nossa arma de ataque. A espada é a palavra de Deus. Por isso, queridos, que você pode atacar qualquer situação falando o que? Está escrito. Está escrito. Em situações difíceis, queridos, está escrito. A palavra de Deus fala isso. Na batalha da mente, queridos, o que nos capacita a avançar é a palavra de Deus. Nós avançamos por quê? Porque está escrito. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Está escrito. Está escrito. Não lutamos contra armas humanas, com armas humanas, queridos. Por isso, queridos, não tem a ver com terapia, não tem a ver com mindset, não tem a ver com coaching, tem a ver com a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Avançamos, ganhamos território com a palavra de Deus, queridos. Por isso que vez após vez somos orientados a meditar na palavra. Olha o que Josué 1:8 nos fala. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Você quer prosperar e ser bem sucedido? Sim ou não? Sim ou não? Medite na palavra de Deus, de dia e de noite. Olha o que Salmo capítulo 1, queridos, versículo 2 e 3 nos fala. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá seus frutos, cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Como que avançamos, queridos, no território da nossa mente? Está escrito. Meditando na palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus. Queridos, como que renovamos a nossa mente? Com a palavra de Deus. Olha o que 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, a continuação do texto nos fala. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando todo o pensamento, não alguns pensamentos. Levando todo o pensamento à obediência de Cristo. Levando todo o pensamento. Queridos, nós precisamos analisar os nossos pensamentos.
E nós podemos, queridos, por mais que você ache que é impossível, nós podemos escolher os nossos pensamentos como nós escolhemos produtos no supermercado. Esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu aceito, esse aqui eu não quero. Levando todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 3 nos fala. Entre eles também nós andávamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os demais também o são. Isso aí era o que nós éramos, preste atenção no texto. Aquilo que nós éramos. Nós éramos escravos do quê? Nós éramos escravos da nossa carne e dos nossos. Nós éramos, não somos mais. Queridos, eu e você fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos escravos da carne e dos pensamentos. 2 cadeias, 2 prisões, que Cristo nos libertou. Agora em Cristo, queridos, o que nós fazemos com a nossa carne? Olha o que Gálatas 5, 24 nos fala, preste atenção. E os que são de Cristo, você é de Cristo, sim ou não? Os que são de Cristo Jesus, crucificaram no passado, crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Você em Cristo Jesus, você já crucificou a sua carne. Se não crucificou, irmão, vem cá que eu dou a martelada. Nós crucificamos a nossa carne. Nós não vivemos na vontade da carne. Por quê? Porque a semente de Deus habita em nós. Se a semente de Deus habita em nós, segundo João, queridos, nós não conseguimos andar na prática do pecado. Por quê? Porque nós já crucificamos a nossa carne. A primeira cadeia, nós pregamos na cruz. E a segunda, que é dos pensamentos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15, 5. Toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A primeira cadeia é a carne, crucificamos ela com Cristo. A segunda cadeia é o pensamento. O que nós fazemos? Subjugamos, levamos eles cativos à obediência de Cristo. Todo pensamento, todos os pensamentos levando à obediência de Cristo. E essa aqui é a nossa guerra. Essa é a nossa guerra. Aonde existem verdades de Deus e mentiras do diabo na nossa mente. E nós devemos aprender a levar todos os pensamentos, porque às vezes a gente fica, temos que crucificar a carne. Queridos, aqueles que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne. Quem domina a nossa mente, domina as nossas ações. Nós lutamos com uma velha natureza que já está crucificada, queridos. Essa primeira parte foi resolvida. A segunda parte é os pensamentos, que nós precisamos levar cativos à obediência de Cristo Jesus. Por que uma pessoa cai? Porque ela pensou. Por que um homem casado aparece na cama de um motel com uma mulher? Antes de ele fazer isso, ele estava pensando. De alguma forma nasceu o pensamento. Depois nasceu o plano, o projeto até se cumprir. Nós já crucificamos a nossa carne. A nossa guerra é levar os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Daí a gente fica lutando contra nós mesmos, só que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra os nossos, que não são nossos pensamentos, que são os dardos inflamados do... A guerra é no pensar, queridos. A nossa luta, queridos, é no pensar, em levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus. Sabe por que eu falo vai dar certo? Eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Sabe por que eu falo vai dar certo? Queridos, antes de me converter e de conhecer a Jesus, eu era extremamente pessimista. Analisava as coisas e falava assim, cara, tem mais possibilidade de dar errado do que certo. Sempre pensei assim. Me lembro desde pequeno de eu pensar assim, formatado a minha cabeça. Eu sempre pensava que tinha, tipo Lady Murphy, assim, sabe?
Se tiver 1% de dar errado, vai dar errado. Cresci sempre pensando assim. Meus amigos mais próximos, eles sempre me falavam assim, eu não conheço alguém que é tão pé no chão como você. Só que não era pé no chão, queridos, era extremamente pessimista mesmo. Extremamente pessimista. Se é para dar errado, vai dar errado. Quando eu conheço a Jesus, queridos, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso começar a pensar os pensamentos do reino. E, queridos, eu ficava falando sozinho, igual um louco. A palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus... E não foi 1 ou 2 anos, queridos, foi anos falando, a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus fala isso. Para quê? Para que a minha mente fosse desformatada. Só que eu tenho resquícios disso. Quando alguém me traz uma notícia ruim, a primeira coisa é uma explosão de pensamentos. Cara, pode acontecer isso, vai morrer. A hora que isso, acelera, eu falo, vai dar certo. Alguns vão falar, é gatilho. A hora que eu falo, vai dar certo, desfalece esses pensamentos e eu começo a pensar como Cristo pensa. Sempre quando uma notícia vem, queridos, vai abalar, vai vir um monte de pensamento, e tudo pensamento de morte, destruição. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Queridos, você acha que o pensamento de Cristo é morte? Você acha que o pensamento de Cristo é destruição? Você acha que o pensamento de Cristo é derrota, é fracasso, é isso, é aquilo? Não é, queridos. Só que nós precisamos... A hora que vem notícia ruim, vai dar certo. Já consigo clarear e falar, Jesus, pelo menos eu tenho tempo de pensar, Jesus, e aí? O que o Senhor fala a respeito disso? E eu começo a ser ministrado, o Espírito Santo vai trabalhando, vai falando. Alguns podem chamar, pastor, você usa um gatilho, pode chamar de qualquer coisa, queridos. Mas é algo que cessa o pensamento das trevas. Cessa o pensamento das trevas. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 2 nos fala. É na NVT essa tradução. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A vontade de Deus, queridos, para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, sim ou não? Só que aqui, queridos, eu e você precisamos deixar Deus transformar os nossos pensamentos. Sabe qual que é o grande problema, queridos, do pensamento? Que o pensamento cria. Sabe qual que é a minha maior preocupação com tudo isso que acontece no meio até nos ataques das escolas que está acontecendo? Eu entrei na sala de aula, uma das alunas falou assim, professor, nós vamos para a quadra hoje? Daí a gente falou assim, eu com outro professor falamos, nós vamos para a quadra. Daí ela falou, que bom, porque lá se acontecer alguma coisa tem para onde fugir, aqui não tem. Medo. O grande problema, queridos, é que nós começamos a pensar, e nós começamos a falar. Lembra lá, Jó? Aquilo que eu mais temia, isso veio a me acontecer. Porque o medo cria. Nós não recebemos um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Por isso que o medo é um espírito. E esse espírito ataca a nossa mente, a ponto de você ver aquilo acontecer. Vai acontecer. Você cria a imagem. E quando você cria a imagem, você começa a falar aquela imagem. É a fé ao contrário. Como que Deus desperta a fé no teu coração? Ele desperta com uma imagem, sim ou não? Sim ou não? Deus não te dá uma imagem? Lembra Abraão? Olhe lá para as estrelas do céu e para a areia do mar. Deus deu uma imagem, uma visão para ele. E ele começou a falar a respeito daquela visão. E ele foi justificado pela sua fé. O padrão é o mesmo, só que o medo é uma fé ao contrário. E daí você começa a falar assim, poxa, minha vida vai dar errado. Vai dar errado. Lembra semana passada eu falei do casamento. Casamento é ruim.
formatou aquilo dentro de mim e eu falava aquilo. Eu tive que quebrar isso e entender que não é ruim. Quando você renova a mente, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a guerra, queridos, é no nosso pensamento, porque quem domina o teu pensamento vai te dominar as imagens que vêm na tua cabeça. E essas imagens, queridos, vão criar. Aquilo que o homem pensa, assim ele é. Ah, pastor, meu marido vai me trair, vai me trair, vai me trair. O que acontece? Cria. Ah, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Por que no aconselhamento para casais nós falamos, a palavra separação não existe no nosso meio? Daí fica o casal por qualquer briguinha falando o quê? Vamos separar. Cria uma imagem. Vamos separar. Começa com uma bobeirinha, com uma brincadeira. Vamos separar. Então vamos separar. Daí já começa a pensar, ah não, se separar eu vou para lá, arrumo uma casa. Querido, você está entendendo como funciona? Daí você começa a pensar, vou para lá, vou para cá, alugo aqui, empresto um dinheiro desse, empresto um dinheiro daquele, falo com o pastor, arrumo isso, arrumo aquilo. Ah, vamos separar, vamos. O que acontece? Separa. Vou falir. Tô vendo, vou falir, pastor, tô vendo. Tá vendo que você vai falir mesmo. Vou quebrar. Eu não consigo ver meu marido aqui. Eu não consigo ver minha esposa aqui. Eu não consigo ver. Não dá certo, não vai ver. Consegue entender os dardos? Eles vão criar uma imagem e você vai falar. Por isso que nós precisamos levar cativos. Não é alguns pensamentos, queridos. É levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Você é escravo dos seus pensamentos? Fala que não, pelo amor de Deus. Fiquei quase 1 hora aqui falando para você. Você é escravo dos seus pensamentos? Não. Você foi livre em Cristo Jesus. Então você pode pegar os teus pensamentos e levar eles cativos à obediência de Cristo. O que Cristo pensa a respeito disso? O que Deus pensa a respeito da minha autoimagem? O que Deus pensa em respeito de quem eu sou? O que Deus pensa a respeito do meu casamento? O que Deus pensa a respeito do meu ministério? O que Deus pensa a respeito da minha empresa, do meu trabalho? O que Cristo pensa a respeito da colônia? Levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Essa é a nossa guerra. Quando nós falamos de batalha espiritual, queridos, é essa batalha. Porque quando Satanás domina, queridos, cai uma pessoa endemoniada, por exemplo, aqui, você ora por ela, ele dominou a mente dela, queridos, a ponto de tomar o corpo, os movimentos dela, porque dominou a sua maneira de pensar. Uma guerra entre verdades e mentiras. Você está entendendo que você não briga contra você mesmo? Sabe quando você erra? Quem aqui gosta de errar? Eu não gosto muito. Sabe quando você erra? Sim ou não? Quando você erra, quais sentimentos e pensamentos vêm na sua cabeça? Cara, eu sou muito burro, olha o que eu fui fazer. Que idiota que eu sou. Você pensa assim também? É isso que Cristo pensa de você? Você tem que pegar esses pensamentos e levar a obediência de Cristo. Sabe quando você está diante de um desafio novo, que você fala assim, cara, eu sou muito incapaz. Eu não vou conseguir fazer isso. É assim que Cristo pensa a respeito de você? Ele escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que... Queridos, a gente acha que esse versículo é só para dentro da igreja. Ele escolhe os que não são, para confundir aqueles que são. Ele vai escolher aqueles que não são, para confundir os que são. Isso é a nossa guerra. Por isso que a gente tem que parar de brigar contra nós mesmos, queridos. A tua luta não é contra sangue e carne. É uma guerra dos pensamentos. A sua carne você já crucificou com Cristo Jesus. Nós somos de Cristo, crucificamos a nossa carne. Agora a luta é nos nossos pensamentos.
Só que a boa notícia é que se você renova a sua mente, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ela toca todas as áreas da sua vida. Toca o seu casamento, toca o seu ministério, toca o seu relacionamento com seus filhos, com seus pais. Ela vai tocando todas as áreas. Por isso que nós precisamos lutar para renovar ou deixar Deus renovar a nossa mente. O campo de batalha é a nossa mente. A guerra é nos nossos pensamentos. Por isso que quando os pensamentos virem, queridos, rejeite. Isso não é de Deus. Deus não vai trabalhar com pensamentos de comparação, pensamentos que nos diminuem. Você recebe essa palavra no seu coração? Decida hoje, queridos. Decida hoje a guerrear nos seus pensamentos. A se levantar e falar assim: eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse tipo de pensamento. Eu não quero mais esse tipo de pensamento na minha vida. E comece a selecionar e a rejeitar. Ah, pastor, é possível, queridos? Se está escrito, é possível. É fácil? Nunca foi e nunca vai ser. Se você perguntar para qualquer um, queridos, qualquer um aí fora, você tem vontade de fazer a vontade de Deus? O cara vai falar: tenho, claro que eu tenho. Só que explica qual que é a vontade de Deus para ele. E talvez ele não queira tanto. Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo.